Um homem, após uma série de relacionamentos frustrados e dolorosos, enfrenta a traição de sua esposa, Carla, com um cliente. Depois de anos de desconfiança e mágoas acumuladas, ele se vê em um ponto de ruptura emocional quando descobre a infidelidade dela. A partir desse momento, sua vida toma um rumo inesperado, marcado por um confronto intenso. Surpreendi minha esposa infiel quando ela estava no motel com seu amante, bati em seu amante e a fiz ser demitida. Eu sei que muitas pessoas podem tentar mudar minha opinião, mas honestamente, acho que neste ponto eu genuinamente odeio a ideia de relacionamentos sérios, seja casamento ou namoro sério. Passei por muita coisa na vida para querer mais do que já vivi. Sei que existem boas mulheres por aí, mas nunca encontrei nenhuma delas de verdade. Estou cansado disso. Não me importo com um caso casual com alguém, porque, no final das contas, ainda tenho necessidades, mas não vou investir nenhuma parte de mim em mais ninguém. Não vale a pena, desculpe por esse desabafo, mas eu realmente precisava tirar isso do meu peito. Meu casamento desmoronou e ainda dói como o inferno. No entanto, deixe-me dar uma pequena visão do que tive que passar no passado. E, por favor, não mencione nada sobre eu ser o denominador comum, porque, se você soubesse o que passei, saberia que eu não fiz nada além de amar de coração e tentar ser extremamente compreensivo e flexível. Meu primeiro relacionamento foi lá no ensino médio, e na maior parte, não guardo sentimentos ruins sobre o que aconteceu naquela época. Todos éramos bobos e jovens, embora tenha terminado com minha namorada se apaixonando por outra pessoa e me largando de uma maneira muito fria. Isso não foi divertido e me bagunçou por um tempo, mas me recuperei em um período que ainda acho que foi relativamente rápido. Meu segundo relacionamento veio quase no final da faculdade e achei que namorar uma estudante de engenharia dedicada seria só coisa boa, mas não. Ela ainda encontrou tempo para dormir com quem quisesse. Quando a confrontei, ela foi extremamente desapegada e sem remorso sobre isso. Acho que foi aí que a desconfiança nas mulheres começou a crescer em mim. Essa desconfiança cresceu completamente quando entrei em um relacionamento relativamente curto depois da faculdade. Era para ser algo sério, mas quando descobri que ela ainda estava presa ao ex e enviando mensagens perguntando quando poderiam se encontrar, senti que estava acabado para mim em termos de namoro. Acho que minha mentalidade mudou completamente quando conheci Carla, que se tornou minha esposa. Eu nem estava tentando namorar, mas nos encontramos por acaso em um supermercado. Eu estava comprando mantimentos e lendo a embalagem de um cereal que nunca tinha experimentado antes, e ela comentou dizendo que eu nunca poderia errar com aquele cereal, porque ela comia quase todos os dias. Me sinto piegas dizendo isso agora, depois do que ela me fez passar, mas lembro que, quando me virei e vi o sorriso dela, aquilo me derreteu. Odiei o fato de que isso ainda exerce um pouco de influência sobre mim. É parte da razão pela qual sou ainda menos indulgente sobre a direção que ela levou nosso relacionamento. De alguma forma, ela acabou me seguindo pelo supermercado pelo resto da minha missão de compras, e nem parecia intrusivo. No final, ela me pediu o número, e foi assim que começamos a nos falar. As coisas começaram amigáveis, indo ao cinema e jogando videogames juntos, mas não havia nada romântico no início. No entanto, acho que quanto mais eu gostava dela como amiga, mais comecei a vê-la de outra forma. Apesar da minha postura firme antes, comecei a sentir que ela seria a solução para minha desconfiança em relação às mulheres. Que erro isso acabou sendo, embora tenha demorado para perceber. No dia dos namorados seguinte, decidimos, de forma brincalhona, sair como duas pessoas solteiras. Então nos beijamos. Honestamente, não sei de onde isso veio, porque o dia ainda parece um borrão. Começamos a namorar naquele dia e namoramos por 4 anos antes de eu fazer o pedido de casamento, porque sentia que ela tinha resolvido todas as minhas inseguranças. Estávamos casados havia 8 anos. Agora tenho 40 anos e estou divorciado, mas, por mais que doa, acho que é sempre melhor descobrir a verdade. Em nenhum momento desejei viver uma mentira ou não ter descoberto o que ela estava fazendo. Carla trabalha como gerente em uma concessionária local, então seus horários eram mais tarde que os meus. Eu saía do trabalho por volta das 17 horas, mas ela frequentemente ficava lá até as 20 horas ou 21 horas. Não era ruim, já que eu adorava passar um tempo sozinho, especialmente à medida que o casamento avançava. Trabalhar em uma concessionária significava encontrar muitas pessoas diariamente. Às vezes, ela trazia histórias de clientes irritantes, outras vezes, histórias sobre pessoas que tentavam flertar com ela. Ela sempre foi muito aberta sobre as coisas que aconteciam no trabalho, o que aumentava minha confiança. O momento em que tudo começou a desmoronar foi quando ela chegou em casa pouco depois
depois das 21 horas. Mas, em vez de sentar ao meu lado e contar sobre o dia, como de costume, apenas disse um oi rápido e foi direto para o quarto. Quando entrei no quarto, alguns minutos depois, ela já estava no chuveiro, o que não era nada comum. Foi estranho, mas não cheguei a soar alarmes na cabeça por causa de uma noite fora do comum. Contudo, nos 2 meses seguintes, esse padrão se repetiu 3 ou 4 vezes, algo que nunca havia ocorrido antes. Quando tentei me envolver com ela nessas noites, parecia diferente, como se tivesse muito menos a dizer. Mesmo insistindo, nada mudou. Finalmente, decidi confrontá-la, e ela disse que o trabalho estava ficando mais agitado com o final do ano, e que estavam fechando mais tarde do que o normal. Isso fazia sentido por causa do movimento típico de dezembro. Acreditei e tentei animá-la, mas uma noite, decidi surpreendê-la no trabalho com seu pedido favorito do Starbucks e um buquê. Quando cheguei lá, a concessionária estava fechada e escura. Enviei uma mensagem perguntando se ela estava voltando para casa, e ela respondeu que ainda estava trabalhando. Nesse momento, soube que estava sendo enganado, porque a primeira coisa que veio à minha mente foi traição. Isso já aconteceu comigo muitas vezes no passado para eu pensar em outra coisa. Lembro-me de que comecei a entrar em pânico porque já tinha lidado com dramas de mulheres, e realmente pensei que isso seria o fim para mim. Eventualmente, quando ela foi dormir, sendo o sono pesado que ela tem, eu fui direto para investigar. Peguei o celular dela, fui para a sala e comecei a vasculhar a galeria. Mensagens, notas, tudo que eu pudesse acessar. Foi quando cheguei nas conversas do iMessage que encontrei uma conversa dela com um cara salvo como Steve. Isso chamou minha atenção porque era uma das conversas mais recentes, e assim que abri, havia emojis demais sendo trocados, muitos corações e coisas do tipo. Fui direto ao início da conversa para ter uma ideia de há quanto tempo eles estavam conversando, mas era apenas há alguns meses. Isso começou a fazer mais sentido, já que foi apenas alguns meses atrás que comecei a notar que o comportamento dela mudava de vez em quando. Pela conversa, percebi que ele era um cliente que havia ido à concessionária e pedido o número dela. Eu não tinha sobrenome nem nada, nem sabia como ele parecia, mas depois de ler tudo, ficou mais do que claro que eles estavam dormindo juntos. De vez em quando, ele mandava o nome de um motel e o número de um quarto, e nas últimas 3 vezes era o mesmo motel. Eles até tinham um lugar fixo para suas traições. Dizer que fiquei furioso é um eufemismo. Eu realmente senti que faria algo que me levaria para a cadeia, e eu não teria nenhum arrependimento. A pior parte é que naquela mesma noite, eles tinham conversado sobre a próxima vez, e ele mencionou que estaria disponível na sexta-feira daquela semana, que era dali a 2 dias. Ele disse que avisaria como de costume, e então houve uma pequena conversa fiada. Naquele ponto, eu estava pronto para perder a cabeça, mas queria fazer isso de uma forma muito calculada. Com todo o trauma do passado com mulheres na minha vida, senti que essa seria a situação que me destruiria. De alguma forma, consegui manter tudo sob controle. Apenas documentei o máximo que pude, e depois saí de casa no meio da noite para uma caminhada para clarear a mente. Na manhã seguinte, ela agiu como se tudo estivesse ótimo, o que estava me deixando louco, já que eu sabia o que estava acontecendo. Mas, se eu ia perder a cabeça com ela, queria fazer isso no momento certo, mesmo que isso significasse fazê-lo na concessionária dela. No entanto, as coisas não aconteceram dessa forma, porque nosso Mac em casa estava conectado ao telefone dela, então pude acompanhar as mensagens por lá. 2 dias depois, finalmente vi Steve confirmar um número de quarto no meio do dia. Tomei isso como um sinal de que eles se encontrariam naquela noite, e depois, ela entraria em casa agindo de forma estranha, como vinha fazendo nos últimos meses de nosso casamento. Eu não sabia o que faria sobre a traição, mas sabia que iria confrontá-la, e esperava que, no momento, soubesse o que dizer ou fazer. Não vou mentir, estava realmente esperando ter a chance de me tornar físico com o parceiro dela, porque estava cheio de raiva, e ela precisava sair de alguma forma. Então, naquela noite, decidi dirigir até o motel onde Carla estava se encontrando com esse cara. Bastaram $20 para o atendente me indicar o quarto que eu estava procurando. Acho que esse motel era especializado em dramas desse tipo regularmente. Eu sabia que ela estava lá dentro também, porque vi o carro dela ao entrar. Realmente considerei voltar para casa enquanto estava na frente da porta do quarto, porque percebi como tudo iria desmoronar depois do confronto que eu estava prestes a fazer. Mas não considerei isso por muito tempo, porque havia muito ressentimento em mim. Então bati na porta. Tive que esperar cerca de 1 minuto inteiro, depois de bater uma segunda vez, antes que um homem que parecia ter uns 50 anos abrisse a porta. Perguntei se ele era o Steve, e ele disse que sim. Eu simplesmente perdi o controle. Não sei, acho que foi pelo fato de ele ser quem era. Não que ele fosse feio, mas era claramente mais velho. Isso me fez perder completamente a cabeça. Então sim, dei um soco nele, acertando em cheio. Ele cambaleou para trás, mas recuperou o equilíbrio e revidou, me derrubando. Depois disso, tudo foi um verdadeiro borrão, e eventualmente ouvi uma mulher gritar para Steve parar. Senti até a mulher puxando minha camisa, tentando me tirar de cima do homem dela. Finalmente, depois de ver uma boa quantidade de sangue, voltei à razão. Levantei
Liguei-me. Foi só depois que Carla ajudou Steve a se levantar que ela perguntou: quem diabos é você? E por que fez isso? Ela estava se virando enquanto dizia isso, mas acho que quando viu meu rosto claramente, soube que era eu. Sua boca se abriu e ela a cobriu com as duas mãos. Eu não sabia o que dizer a ela, e isso vindo de alguém que tinha ensaiado algumas opções. Então, é isso que você anda fazendo nessas noites fora, certo? Parece que você está fechando o negócio com o cliente errado aqui. E então me virei para ir embora. Ela correu atrás de mim e me seguiu até o estacionamento, implorando para explicar o que estava acontecendo. Ela até soltou a clássica frase: não é o que parece, mas era exatamente o que parecia. Eu sabia disso, pelo menos. Nunca a teria aceitado de volta, mas ela teve a chance de escolher entre mim ou ele, e escolheu errado. Quando cheguei em casa, lembro-me de simplesmente desabar no sofá da sala. Parecia que não havia energia sobrando em mim, e nem de uma forma ruim. Eu me sentia satisfeito, mas muito exausto. Não me lembro de ter adormecido naquela noite, mas dormi, e fui acordado por ela chegando em casa. Da mesma forma que eu não sabia o que dizer ao confrontá-la no motel, ela também não sabia o que dizer, porque no momento em que me viu, ela simplesmente congelou e ficou olhando. Eventualmente, antes que ela dissesse qualquer coisa, eu disse para ela arrumar as coisas e sair de casa. Foi só então que ela começou a chorar, implorar e se desculpar, tentando explicar. Mas honestamente, não consigo lembrar uma única palavra que ela disse. Eu a bloqueei completamente. Tudo o que eu queria era que ela pegasse suas coisas e saísse. E felizmente, depois de tentar consertar seu erro sem resposta minha, ela finalmente foi para o quarto. Em meia hora, ela saiu com uma pequena mala de pertences. Ela tentou falar comigo antes de ir, mas eu não tinha nada a dizer. Estava tão machucado que, odeio admitir, parte de mim queria dar a ela a mesma surra que dei no Steve. No dia seguinte, entrei em contato com um advogado de divórcio e paguei imediatamente. Eu precisava cortar os laços com ela. Precisava fazer isso o mais rápido possível. Como estar legalmente preso a ela por mais tempo do que precisava estava me causando dor física. Quando chegou o momento de entregar os papéis do divórcio, fiz questão de estacionar do outro lado da rua da concessionária dela. O oficial de justiça entrou, pediu por ela na recepção e quando ela apareceu, eu a observei sendo notificada. E por impulso saí do meu carro, entrei na concessionária assim que o oficial saiu e anunciei, para que todos ouvissem: você está dormindo com clientes, provavelmente não só o Steve. Eu quero o divórcio. Ela parecia chocada e acho estava prestes a tentar me tirar dali para fazer controle de danos, mas sem nem ficar muito tempo para saborear o constrangimento, saí. Me senti melhor depois disso. A partir daí, iniciamos o processo de divórcio, e isso também foi irritante. Os advogados dela tentaram arrancar tudo o que podiam, mas, com a infidelidade dela tão evidente, isso seria difícil. Sim, eu trabalhava em um emprego que pagava bem, assim como o dela, mas ela sempre ganhava um pouco mais. Eu queria garantir que ficaria com a pensão alimentícia, e com a casa pelo menos. Felizmente para mim, quando as audiências do divórcio finalmente terminaram no tribunal, já que não conseguimos chegar a um acordo, o juiz me concedeu a casa, um acordo mínimo de pensão alimentícia pelos próximos 2 anos. E ela pôde ficar com o carro dela enquanto eu fiquei com o meu. Eu teria adorado que as coisas fossem totalmente a meu favor, mas as coisas não funcionam assim nos tribunais. Então fiquei muito satisfeito com o que consegui. Para argumentar contra a pensão alimentícia, os advogados dela alegaram que ela havia sido demitida por causa das minhas ações mesquinhas no local de trabalho dela. Mas o juiz foi esperto. Ela foi demitida porque estava dormindo com clientes, não porque você fez uma cena. Ela estava errada desde o começo e não tinha o direito de se fazer de vítima. A melhor parte foi que, mesmo sem emprego no momento, o juiz não alterou o arranjo de pensão alimentícia. A última coisa que fiz foi colocar o nome dela online, junto com uma descrição completa de suas ações. Eu queria imortalizá-la da pior forma possível. Da próxima vez que um empregador ou futuro parceiro pesquisasse o nome dela na internet e esperava que algo relacionado ao que escrevi aparecesse, eu não queria que ela seguisse em frente tão rápido. Isso foi há 3 meses, e ela eventualmente encontrou um trabalho similar, mas em uma loja de carros usados. A queda de uma concessionária de luxo para isso me trouxe muita alegria, honestamente. Desejo a ela o pior na vida, e me recuso a ser a pessoa madura. Eu realmente senti que poderia confiar nas mulheres novamente, mas aparentemente não. É o que é, porém. Apenas fiquem atentos, rapazes. Isso é tudo.